Encontrei realmente Deus. Deus vivo. Deus verdadeiro. Não através de palavras humanas sobre Ele, mas Ele. Deus inomável e insondável. Deus silencioso e todavia próximo. Deus que se dá na Trindade. Fiz a experiência de Deus. Uma tal certitude pode parecer banalidade. Na realidade, ela é enorme. Enorme para mim, frente ao incompreensível mistério de Deus. Enorme frente à nossa época vazia de Deus. Essa experiência é graça, é verdade. Mas por isso, ela não é proibida para ninguém. Qualquer homem pode encontrar Deus de modo imediato. Pois na minha vida quero explicar como se pode encontrar Deus de modo imediato e como essa experiência se estende ao ponto de encontrar Deus em tudo. Inácio de Loyola viveu no começo dos tempos modernos. Nasceu em 1491 no País Basco, ao norte da Espanha. Guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele fundou uma nova forma de vida religiosa, uma comunidade, a Companhia de Jesus, que reúne hoje, 450 anos após sua morte, milhares de jesuítas pelo mundo. Por isso, muitas comunidades do movimento dependem da sua espiritualidade. Cada vez que o Espírito Santo, como na Pentecoste, desce sobre um grupo de indivíduos, no mesmo tempo os reúne e os unifica, pois trata-se de um espírito de paz, de amor, e no mesmo tempo permite que falem várias línguas, abre-os à diversidade, ele dispersa. Essa aventura do Espírito foi vivida pelos primeiros companheiros de Santo Inácio. Então pensamos que poderíamos, seguindo a vida de Santo Inácio, notar como o Espírito Santo vai transformá-lo, como ele vai no mesmo tempo unificá-lo e abri-lo. E é útil de marcar etapas, particularmente essa primeira etapa durante a Batalha de Pamplona. Em 1521, era um cavaleiro, um nobre funcionário ao serviço do rei de Navarra. E até a idade de 26 anos, levei uma vida ligada às vaidades desse mundo. Gostava muito das mulheres, dos duelos. Queria o sucesso e a honra. Mas minha vida desmoronou quando eu tinha 30 anos. A Navarra era invadida pelos franceses, e então os soldados e os nobres reuniram-se em Pamplona, na fortaleza. Inácio chefiava a resistência aos franceses. E nesse lugar, no mês de maio, uma bala de canhão lhe quebrou a perna. Ficou coxo para o resto da vida. Não queria me entregar aos franceses, mas esse acidente foi meu caminho de Damasco. Foi durante esses 9 meses de convalescências que Deus bateu na sua porta de um modo muito estranho. No começo estava sonhando, estava se aborrecendo. Ele adorava os romances de cavalaria. Só tinha para ler a vida dos santos e a vida do Cristo. Parava para pensar. Dizia a mim mesmo, quem seria eu se eu fizesse o que fizeram São Francisco e São Dominico? E imaginando que estava vivendo todas as austeridades realizadas pelos santos, me dava alguns consolos. E mesmo quando parava de pensar nisso, era feliz e alegre. E às vezes pensava nas coisas do mundo. Imaginava que eu estava um nobre cavaleiro ao serviço de uma grande dama. Imaginava como eu ia encontrá-la, as palavras que ia dizer. Me encontrava com isso durante horas. Mas, quando cansado, parava esses pensamentos, me sentia triste, descontente com mim mesmo. E assim que começou a se dar conta pela primeira vez que Deus podia falar através dos pensamentos e que a gente não domina perfeitamente o sobretudo, através dos sentimentos, que experimentava, ora, o pensamento de levar uma vida brilhante de cavaleiro, ora, no pensamento de viver para Deus.
E bastante rapidamente ele se deu conta que tinha um chamado para viver o Evangelho como os santos o tinham vivido. Inácio toma a decisão de imitar os santos, de realizar proezas para Deus. Uma vez curado, ele sai como um mendigo para a peregrinação até Jerusalém. Ele para em Manresa, pequena aldeia da Catalunha. Pois ele está na escola do discernimento, na escola da oração. E já neste momento, Jesus vai pegar pela sua mão, como um mestre ensina um aluno, ou como um pai cria seu filho, para que seja conduzido de transformação em transformação. Em Manresa, experimentei com uma força e uma nitidez a pura incompreensibilidade de Deus. Só frente a Ele, rezando de joelhos 7 horas por dia, só vivendo de esmola, era perturbado pelos escrúpulos. Mesmo confessando regularmente meus pecados, nunca ficava satisfeito de mim mesmo. Tinha a impressão que alguma coisa que torturava sempre meu espírito e não tinha sido confessada. Tinha a tentação de acabar com a vida. Procurava a qualquer custo me livrar desses escrúpulos. Jejuei vários dias para obter de Deus a paz, mas não consegui nada por mim mesmo. Ele está preso no seu narcisismo. E foi quando ele decidiu de parar e se confessar, de recomeçar a comer e de rezar num ritmo mais razoável, que por encanto as perturbações nas quais se encontrava foram embora. Entrou numa grande paz interior que nunca mais o deixou e beneficiou de 5 graças místicas, iluminação da quais viverá a vida toda. Deus me ensinava interiormente, agindo diretamente na minha vida. Então ia rezar perto do rio do Cardonnet. Ele me abriu os olhos do espírito. Não tive visão, mas entendi e conheci interiormente muitas coisas. Tantas coisas espirituais como coisas a respeito da fé e das letras. E isso com tanta clareza que essas coisas me pareciam novas. Esse homem encontrou a Trindade. Viveu um tipo de Pentecoste trinitária. Não posso explicar o que entendi, mas recebi uma grande claridade, de tal modo que, se hoje agrupava todas as ajudas que recebi de Deus na minha vida, todas as coisas que soube, me parece não ter recebido tantas coisas como nesta vez. Foi um encontro absolutamente decisivo. E um dos frutos desse encontro é essa nova transformação. Enquanto era um homem só, lutando para a sua própria santidade, a grande transformação é que ele vai entender que o chamado que recebeu é para se interessar à santidade dos outros. O peregrino, o homem do saco, como era chamado, porque se vestia com um saco, vai se interessar com a santidade dos outros. Vai entender que sua vocação é de salvar as almas. Quero dizer aos homens algo de Deus, da sua graça, de Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado. E essa experiência vivida, essa graça recebida em Manresa, não fiz disso um privilégio que me era reservado, mas escrevi e anotei a fim que os outros consigam viver essa experiência como exercícios espirituais. Uma tal ajuda para encontrar Deus de maneira imediata me parece essencial hoje.
Na idade de 18, 20 anos, encontrei o livro mesmo de Santo Inácio, o livro dos exercícios. Comecei a meditar. Descobri como um tesouro. Descobri que tinha respostas, um método, uma ordem de vida, e que tinha, sobretudo, uma grande afinidade com as Santas Escrituras. Entendi que Santo Inácio tinha tido a intenção de nos fazer entender que a Santa Escritura tinha um fim, uma dinâmica. Ele utilizava essa dinâmica no seu livro. Então, a relação entre as duas que me ajudou muito a penetrar na espiritualidade dos exercícios. No começo do ano de 1523, Inácio escolheu de deixar Manrese e embarca para Jerusalém. Ele vai a Jerusalém para encontrar o Cristo. Lá onde o Cristo caminhou, lá onde o Cristo pregou, lá onde o Cristo morreu, ele não somente vai como peregrino, mas ele vai ficar lá o resto da sua vida. Escolhi de viver seguindo Jesus, pobre e humilde. Esse Jesus que está no coração do meu pensamento. Esse Jesus que eu amo. Esse Jesus que eu tento imitar. Ele não é uma ideia abstrata. Essa conformidade a Jesus humilde me leva a um modo de vida espiritual e eclesial que não é conciliável com as posições de poder no mundo, mas também com a do poder eclesiástico. Portanto, com o meu nascimento numa das melhores famílias bascas, era fácil me tornar famoso. Sua ideia era um projeto individual. Queria instalar-se em Jerusalém, fazer o bem, ajudar as almas e mesmo converter os infideles. E chegando lá, se deu conta que só podia ficar uns 15 dias, porque Jerusalém era ocupada pelos turcos. Então, tive que embarcar de novo. Era o mais forte do inverno, voltava para a Espanha, para Barcelona. Entendia que a vontade de Deus era de não ficar em Jerusalém. E, por consequência, sempre me perguntava dentro de mim mesmo: mas qual é a sua vontade? No fundo, Santo Inácio vai ficar sempre com essa pergunta. Aliás, é a pergunta que cada um deve se fazer. Como discernir a vontade de Deus? Pois bem, Santo Inácio, pouco a pouco, tem essa espiritualidade do acontecimento. A porta de Jerusalém está fechada para ele. Pois bem, o que vai fazer? Não pode encontrar o Cristo da encarnação em Jerusalém e no país de Galileu. Ele vai tentar encontrar o Cristo nas Escrituras. Ele decide de se formar. Em 1528, ele chega a Paris. Estuda e compartilha seu quarto no Colégio Santa Bárbara, com um jovem estudante da Navarra, Francisco Xavier. O caminho mais duro não é o caminho que sobe, mas o que desce. E um dia vai ser preciso de descer. Um buraco na terra. Então o que ficará? Do que serve ganhar o mundo se acontece de perder a alma? Desça, Francisco, mas desça bem. O mais difícil, talvez não é de dar, não ser bastante modesto, mas de não ter bastante ambição, para que rache nossa presunção insolente. Bastante ambição para pedir nada menos que tudo. Nós pedimos sempre menos que tudo. Um pão de leite para nossa merenda, um travesseiro para nossa nuca enrijecida. Pedimos a Deus menos que Ele mesmo. Esses homens tão diferentes vão viver algo da amizade espiritual. Vão se tornar amigos no Senhor.
O que quer dizer isso? É querer que o outro encontre o Senhor. Então, Santo Inácio vai dar os exercícios. Descer. É verdade que tenho medo de descer. É verdade que tenho medo de pedir tudo e de arriscar de perder algo. Tenho medo que minhas pernas sejam quebradas. Tenho medo de morrer. Medo de perder. Medo de ser espulhado, mas então tenho medo também de me ligar. Medo de me ligar hoje por medo de ser despojado amanhã. Não sei mais o que devo escolher. Subir, pular, mancar, descer. Será que vou ter a força de descer? Tem alguém que nos precede lá no fundo. Alguém que foi na nossa frente, até o fundo da angústia, e que lá embaixo jogou o seu céu e sua misericórdia na cova da nossa miséria. Com essa cruz, Ele nos oferece tudo. Com essa cruz que nos estica ao máximo em todos os sentidos e que une o céu e a terra, e o Oriente e ao Ocidente. Inácio, você me dá vontade de quebrar sua outra perna. Bom, já é tarde. Desse andar saltitante, eu vou no ofício da tarde. Por meio desses exercícios espirituais, vários estudantes estão interiormente transformados. Unidos graças à amizade pessoal de cada um para o Cristo, tornam-se os primeiros companheiros em volta de Inácio. É assim que, no dia 15 de agosto de 1534, sobre a colina de Montmartre, juntos, eles escolhem de consagrar totalmente sua vida a Deus, pronunciando votos de pobreza e castidade. Nesta época, tínhamos todos decidido juntos o que íamos fazer. Ir a Veneza e até Jerusalém para entregar nossas vidas e ser úteis às almas. E se não tivermos permissão de ficar em Jerusalém, voltaríamos em Roma para encontrar o Papa, o Vigário do Cristo, para ele nos colocar no lugar que achava o melhor para a glória de Deus e o mais último para as almas. Os novos companheiros chegam em Veneza em 1537, mas durante esse ano, por causa da guerra entre Veneza e os turcos, não tem travessia. Então eles vão a Roma. Não sabem muito bem o que está os esperando e sente-se que Santo Inácio pede verdadeiramente uma confirmação. Durante essa viagem, fui especialmente visitado por Deus. Acabava de ser ordenado padre em Veneza. Rezava frequentemente a Virgem Maria para ela me colocar com o seu filho. E lá, a alguns quilômetros de Roma, nesta pequena capela da Estorta, senti uma mudança na minha vida. Vi claramente que Deus, o Pai, me colocava com o Cristo, seu Filho, e que não podia duvidar disso, que Deus, o Pai, me colocava com seu Filho. E a visão da Estorta é muito importante para ele. Ela é uma confirmação do que viveu em Cardoneiro alguns anos antes. Ele tem a confirmação que verdadeiramente o Senhor está com ele. Essa visão que ele tinha integrava no coração mesmo da Trindade. De um certo modo, se atualiza. A Trindade não somente convida a uma qualidade de ser com Ele, mas também convida a agir. Seja, Ele vai agir com a Trindade, no mesmo tempo que vai dar em comunhão estreita com a Trindade.
Uma vez chegando em Roma, ele se apresenta ao Papa, que os encorajou, e os envia espalhando em diversas cidades da Itália. Mas neste momento lá, os 9 companheiros encontram-se frente a um paradoxo. O Espírito Santo os tinha reunidos e agora ele os espalha. Como guardar essa unidade nessa dispersão? É preciso nomear um deles para manter o laço. Um responsável que teria autoridade? É preciso pronunciar o voto de obediência? Então, eles vão se dar um tempo para se liberar. E desta vez, Santo Inácio não procura mais a verdade sozinho. Ele está com a comunidade. E aconteceu uma verdadeira deliberação comunitária em 1539. É assim que, sempre continuando suas tarefas diárias e encontrando-se regularmente, passados 3 meses, decidiram de comum acordo que o melhor era se render obediência a um deles. E assim que, por uma votação, Inácio foi elegido primeiro encarregado geral da pequena Companhia de Jesus, formada pelos 10 companheiros da época. De comum acordo, eles entendem que eles têm um duplo laço, um laço de obediência ao Papa, mas também entenderam que deve formar um corpo para a missão, uma comunidade para a dispersão, uma comunidade na Pentecoste, onde no mesmo tempo encontra-se a unidade e dispersão. O que os leva a querer obedecer a um deles? E o desejo de não decidir por si mesmo, da sua existência, de se perder em si mesmo. Se perder a si mesmo para se encontrar. Realizar que na sua vocação, perder-se a si mesmo, isso quer dizer dar a um outro autoridade sobre si. Para isso, não era suficiente fazer voto de obediência ao Papa. Isso já existia. Mas no concreto da sua existência, era preciso conseguir e réussir não ser a si mesmo e de se perder. Isso era um verdadeiro caminho para eles. É assim que, desde o dia 2 de fevereiro de 1528, dia onde Inácio entrou só e a pé a Paris, até a chegada em Roma de um pequeno grupo de 10 padres, a pequena comunidade de amigos do Senhor surge e cresce. Dia 27 de setembro de 1540, o Papa Paulo III aprova e confirma o projeto apostólico de Inácio e dos seus 9 companheiros. Durante os 15 últimos anos da sua vida, Inácio fica em Roma. O peregrino se tornou imóvel. Sentado na sua mesa de trabalho, escreve mais de 8.000 cartas para seus companheiros missionários, que se tornaram numerosos nos diferentes continentes, e ele se dedica à redação da Constituição da Companhia. Jérôme Nadal, que conhecia bem Santo Inácio por ter sido seu secretário, diz falando dele: deixava-se conduzir suavemente para um caminho que não conhecia. A palavra latina é suavidade, isso que quer dizer com gosto, com alegria. Deixava-se guiar com alegria para um caminho que não conhecia. Aqui acho que temos resumido uma espiritualidade de Santo Inácio. Trata-se de encontrar Deus em todas as coisas. Trata-se de encontrar sua alegria em todos os acontecimentos. Se não dava para ficar em Jerusalém, pouco importa. Tratava-se de seguir o Senhor de outra maneira. E lá em Roma ele é um pouco no centro de uma grande dispersão e pouco a pouco a sua espiritualidade vai precisando se entender verdadeiramente que podia encontrar Deus em todas as coisas e conseguir ensinar isso aos seus companheiros. Por exemplo, a Francisco Xavier.
Você, Francisco, vai ficar aqui. Vai ficar aqui como secretário da companhia. O Papa pede para os companheiros partirem em missão na Índia. Inácio prefere mandar Rodrigues e Bobadilla, um par apostólico bem equilibrado, em vez de Francisco Xavier. Secretário. Mas esses enormes perigos que estava passando, gritando mais, mais. O cargo de secretário não é isento de perigos. E o Cristo nos mandou de amar o próximo, Francisco. Não os longínquos. É o amor do próximo que vai precisar levar para lá. Não o desejo de evasão. Senão do que serve de conquistar o mundo. Um bom missionário sabe ficar no seu lugar. Sabe ficar imóvel, como um piquete que indica a vertical. Pois é na vertical que precisa prosseguir. O bom missionário não se coça de ir embora, mas ele é chamado. Chamado, porque a missão primeira é a imobilidade. Encontrar o dia a dia, aqui, Deus. Ser secretário, por exemplo, ser apesar de tudo pronto para escrever com seu coração e derramar tinta como se fosse o seu próprio sangue. A vida escondida de Nazaré. 30 anos de vida escondida. 30 anos de vida escondida. Sendo o filho do carpinteiro, a ser o aprendiz de carpinteiro, a ser ele mesmo carpinteiro, para a missão da prancha polida. Gostando do trabalho bem feito da madeira. Pela madeira ainda abrindo seus braços, como uma mãe. 30 anos de vida comum e escondida. E milhares de anos a ficar escondido, atrás de qualquer um, atrás do Zé Ninguém, gordo ou miúdo, de cada dia. Aqui, Francisco. Em você, Padre Inácio. Em você, Padre Francisco. E nesse crucifixo, presente. Presente. E presente mesmo nesta palavra, presente. A missão profunda de ser secretário com essa tinta preta da tenebra que pode escrever palavras de luz. Com essa mão, minha própria mão, ágil, com o seu pequeno teatro de fantoches para falar, escrever, segurar, soltar, martelar, benzer, brincar, consagrar. Essa mão que se articula. Deus sabe como. Esse corpo meu, que não é minha obra, e que se organiza graças a alguém que organiza, e mesmo se fosse descrente, deveria reconhecer que ele organiza seu corpo. Oh, surpresa permanente do que é sempre aqui. Ele é presente em todos os lugares, e não é ele, somos nós que somos ausentes. Somos nós que somos ausentes à sua presença, a qual cria o governo todas as coisas. Que maravilha! Que maravilha de ser secretário. A maravilha de ser
Uma carta para Inácio chega pelo correio. Para responder, o padre Francisco é chamado como secretário. Uma carta urgente? Sim, uma carta a escrever com urgência. Só o tempo de buscar a pena. Não precisa, Francisco. Essa carta tem que ser escrita no seu coração. Sim, eu sei que é assim que tem que se fazer todo secretário, mas isso não impede o papel e a pena. Bobadilha está doente. Não pode ir. Você tem de ir no lugar dele. Tomar seu lugar. Apronte sua bagagem. Você sai amanhã para pegar o navio em Lisboa. O que está achando? Antes, padre. Estou aqui. Mas ficava feliz de ser secretário. Ainda bem, é o que precisa para ir lá. Trata-se de uma espiritualidade que deixa possível uma livre escolha. Uma livre escolha sem ter os entraves que impede de ver a vontade de Deus. E, nesse sentido, trata-se de uma espiritualidade que ajuda a se pôr em contato direto com Deus. Quer dizer, a suposição de Inácio é que o Espírito Santo tem um contato direto com cada um de nós. Tem uma missão para cada um de nós. E cada um de nós tem de descobrir essa missão, e ela é sempre diferente. Mesmo para mim, este ano não é a mesma missão que o ano passado. No fim de cada ano, tenho de descobrir uma nova missão. Por isso, não é um exercício de palavra de dizer coisas, mas é de compreender e de entrar dentro de Deus através da Bíblia. Nós entramos no mundo de Deus, e isso é que eu ensaiarei de explicar nos exercícios. A palavra do mês encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. Peçam e será dado. Procurem e encontrarão. De fato, quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Para esse mês, propomos de rezar para os jesuítas através do mundo e por todas as comunidades ou movimentos de espiritualidades inicianas. Para os que querem aprofundar a espiritualidade de Santo Inácio, a Fraternidade Ecumênica Internacional publicou um número especial em francês. Para conseguir a revista, o DVD desse filme, o DVD da peça de teatro, Do que serve ganhar o mundo, podem endereçar suas encomendas a ME, 10 Rue Henri IV, 69287, Lyon, CEDEC 02, França.